Diversidade é uma característica que marca as casas tombadas pela Lei de Patrimônio Histórico em Blumenau. Engana-se quem pensa que as construções seguem unicamente o estilo enxaimel. Ao todo, existem na cidade 106 edificações tombadas pelo Estado, município e governo federal. Para ser tombado, o imóvel precisa atender a requisitos básicos. O imóvel ele tem que ter mais de uma característica, né? O importante é que ele tenha ou alguma excepcionalidade arquitetônica, ou que ele tenha algum histórico relevante para o município, algum fato que tenha acontecido, ou que alguma personalidade importante do município tenha residido, ou trabalhado, ou criado. Geralmente a gente vai até um local onde tem edificação de interesse, né, de cultural. A gente faz um levantamento de dados, analisa um contexto em si que está a edificação, se tem alguma arquitetura relevante, o histórico todo da edificação, né, para estar fazendo então um estudo e entrando com o processo de tombamento. O maior número de edificações tombadas em Blumenau se concentra aqui, na rua 15 de novembro. Ao longo da via são 37 imóveis considerados patrimônio histórico. A família de Adriana Miller é proprietária de um imóvel preservado pela lei no centro da cidade. A história da edificação se confunde com a própria via, já que a casa abrigou um dos primeiros comércios no local. A edificação centenária é de estilo francês. Na fachada, os acabamentos e as varandas carregadas de detalhes tornam a construção peculiar. Dá trabalho, custa caro, procurar verdadeiros artistas. Eu lembro bem quando foi feita uma reforma, uns quase já 10 anos também, que foram mudados os arabesques, as pontas do prédio, para quem olha com minúcia, né? A gente teve que, na verdade, buscar artistas para fazer isso, para manter exatamente, sem mudar nem a cor também original, é tudo original. Uma outra rua que concentra boa parte dos imóveis tombados em Blumenau é a Hermann Ehring, no bairro Bom Retiro. Mas as casas mais antigas tombadas na cidade estão na Alameda Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras. Os casarões são de 1858 e 1864 e hoje são sede do Museu da Família Colonial. A preservação é um assunto recente por aqui. A primeira lei de patrimônio histórico de Blumenau é de 1994. Em 2005, em abril deste ano, houve ajustes na legislação. A Secretaria de Planejamento Urbano lançou ano passado a coleção História Concreta, com a intenção de contribuir para a educação patrimonial. O que a gente sente assim é que é um pouco de falta de conhecimento da importância do patrimônio para a história e para a cultura do município e em quem reside no município como um todo. Então, a gente até tenta aumentar esse conhecimento com esse material História Concreta, que é divulgar essas edificações para que as pessoas e até as próximas gerações, através da divulgação desse material em escolas, conheçam um pouco da história do município, porque a preservação de um patrimônio, de um bem, uma edificação, nada mais é do que a preservação da cultura através dos anos, inserida numa técnica construtiva de uma edificação. Algumas casas estão bem cuidadas, outras em total abandono. Para incentivar a preservação, os proprietários de casas tombadas têm benefícios. No caso, tem a isenção do IPTU, a isenção do ITB, que seria o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, né? Teria a isenção de taxas e licenças municipais e tem o potencial construtivo, né? Que também dá uma boa ajuda, no caso, para manter essa edificação tombada. O historiador Darlan Schmidt reconhece os avanços com a lei municipal, mas entende que é preciso repensar o patrimônio histórico na cidade. Ele sugere que seja criada uma nova lei do chamado patrimônio imaterial para garantir a preservação de costumes e tradições. É uma iniciativa muito importante, mas eu vejo ela como muito focada ao patrimônio edificado. Eu acho que as categorias de patrimônio imaterial e patrimônio material móvel ficam muito à mercê de uma política de caráter do patrimônio edificado mesmo. Então, a lei ela tem salvaguarda, ela dá proteção, ela dá benefício, mas é o patrimônio edificado. Eu acho que essa é a minha maior
preocupação, né? Na verdade, eu entendo que talvez, por se tratar de uma temática tão complexa, uma temática tão recente como o patrimônio imaterial, seria necessário um desmembramento. A Lei Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico delega à Fundação Cultural e ao Conselho Municipal de Cultura a responsabilidade pelo patrimônio imaterial. A sugestão do historiador é assegurar a manutenção de fazeres e tradições singulares da região. Os fazeres, por exemplo, né, a questão do próprio fazer os cristais, da maneira de fazer cristais, a condição dos próprios clubes de caça-e-tiro, acho que a lógica como eles trabalham, como se relacionam também, acho que poderia ser um patrimônio material. Acredito que alguns alimentos também poderiam caber nessa condição. Os próprios grupos folclóricos, maneiras de dança, eu acho que, na verdade, o que tem que se fazer é fazer um grande levantamento, na verdade, né, do que caberia como patrimônio material. Outras manifestações de outros grupos que não os germânicos também cabem nessa Blumenau de hoje. Então isso é importante também colocar. Não dá para focar só num ponto.